Ele é graduado em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduado em Formação de Governantes pela Universidade de São Paulo, a USP. Possui curso de especialização para graduados em Análise e Organização de Empresas, também pela Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Foi diretor financeiro da Imprensa Oficial, superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem e também secretário de Logística e Transportes. O Arena Livre tem o prazer em receber mais uma vez Clodoaldo Pelicione, que desde 2015 é o secretário de Transportes Metropolitanos. Vamos falar sobre a expansão do transporte sobre trilhos na macrometrópole. Comigo na bancada os deputados Aldo Demarque, do Democratas, João Caramês, do PSDB e José Zico Prado, do PT. Muito bem-vindos a esta arena mais uma vez, senhores deputados. Bem-vindo, senhor secretário Clodoaldo Pelicione. Vamos falar de boas notícias, a expansão da malha sobre trilhos na macrometrópole. Eu queria que o senhor também fizesse uma exposição sobre a última vinda aqui nesta casa, quando falou da questão dos investimentos, dos empregos que toda esta máquina movimenta. Secretário, bem-vindo. Bom, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, agradecer a participação dos deputados, Aldo Demarque, Zico Prado, João Caramês, dizer que nós temos um grande desafio. Nós vivemos na terceira maior metrópole do mundo, São Paulo, 39 municípios, 21 milhões de habitantes, temos o desafio da mobilidade, temos hoje uma macrometrópole que cada vez mais vai se aproximando, né? As regiões de Campinas, Sorocaba, Santos e São José dos Campos, nós temos 30 milhões de habitantes em menos de 1% do território. Então, um grande desafio é a mobilidade de cargas, de pessoas, na qual nós temos a obrigação de cuidar agora. Nós temos hoje, aqui na Grande São Paulo, 340 quilômetros de trilhos, 260 da CPTM, 80 do metrô, são cerca de 160 estações. Nós transportamos sob trilhos 7 milhões e meio de pessoas, mais nos sistemas intermunicipais de ônibus, que nós também administramos 2 milhões e 200, portanto quase 10 milhões. Então nós temos dois objetivos claros que nós traçamos aí para a nossa gestão. Primeiro é melhorar o que já existe, né? Então nós temos feito reformas em estações da CPTM, nós temos investido em energia, investido em compra de trens. Nós temos hoje uma compra de 65 trens, nós entregamos 11, nós previsão de entregarmos entre 3 e 4 todo mês, até finalizar em 2018. No metrô nós estamos investindo em sistema, no novo sistema CBTC, que é o sistema de sinalização todo por computador, que é onde é possível reduzir intervalos entre as composições. Nós já implantamos na linha 2, em 2018 na linha 1, em 2019 na linha 3. Estamos reformando todos os trens, são 98 trens, nós já entregamos mais de 80. O trem reformado, ele só fica com a caixa e a aranha, que é o eixo do trem, todo o resto é modificado, ar-condicionado, novo motor, nova cabine, câmeras, monitores. Então, até o final de 2018 nós teremos todos os trens modernizados. E do outro lado, nós precisamos expandir os transportes. Então nós temos 8 grandes obras metroferroviárias. Nós já entregamos o VLT de Santo São Vicente, são 15 estações, 11 quilômetros e meio, está transportando já em torno de 25 mil passageiros. Nós estamos integrando a bilhetagem com o município de Santos, onde nós teremos aí a aquisição de mais passageiros, podemos passar dos 30 mil. Nós temos 5 obras de metrô, a maior delas, a extensão da linha 5, que hoje atende a região de Santo Amaro, vai passar por Brooklyn, Campo Belo, Moema, Vila Mariana, vai interligar a linha 5, as 7 estações existentes, com mais 10, integrando com a linha 1 em Santa Cruz, a linha 2 em Chácara Clabim. Nós teremos, hoje atendemos 250 mil passageiros, nós passaremos a 850 mil passageiros. Rapidamente assim, secretário? Exatamente, de 250 mil para 850 toda a Zona Sul vai poder ir de metrô para o centro da cidade. Hoje ele tem que pegar um metrô e um trem, ou um metrô e várias linhas de trem, vai poder ir praticamente. Sim. Vai facilitar o trabalho da Zona Sul, né, que as pessoas que moram na Zona Sul precisam trabalhar no centro. Hoje eu tenho 5.500 pessoas trabalhando nessas 10 estações, é um investimento de 10 bilhões de reais. Nós estamos concluindo
4 estações da linha 4, linha amarela, que já tem operação privada. Mackenzie Higienópolis, nós temos previsão de entregar até o fim deste ano. Oscar Freire em março de 2018. Morumbi em julho de 2018 e a Vila Sônia até o final de 2019. Estamos construindo mais 8 estações no monotrilho da linha 15, na região da Zona Leste e Sudeste de São Paulo. Hoje nós temos 2 estações funcionando, Vila Prudente e Oratório. Nós passaremos a ter mais 8 até São Mateus, previsão de até março do ano que vem estarem operando, e construiremos mais Iguatemi até 2020. Então a ideia é que possamos atender ali nesse ramal quase 350 mil pessoas diariamente. Temos as obras da linha 17 do monotrilho, temos lá um acordo judicial que tivemos problema com os consórcios que tiveram problema na Lava Jato, temos um acordo judicial que esperamos que a juíza possa decidir ainda neste mês e com isso nós teremos até o final do ano um número de trabalhadores, uma atividade ampliada. Hoje nós temos cerca de 1.000 trabalhadores, a tendência é que nós possamos dobrar esse número. São 8 estações que nós vamos concluir, integrando a linha 9 da CPTM, na estação Morumbi, a linha 5 em Campo Belo, com o aeroporto de Congonhas. Nós temos a linha 6, que é a única PPP integral, a primeira PPP integral de metrô do Brasil. Infelizmente, as empresas privadas tiveram problema para obter seu financiamento junto ao BNDES. Os aportes do governo de São Paulo estão em dia, nós aportamos 694 milhões. Das 371 áreas a desapropriar, nós já temos 362 pagas e liberadas, outras 9 estão pagas, aguardando liberação. De 20 áreas públicas, nós fizemos um bom acordo, um bom convênio com a prefeitura, só uma ainda não foi liberada. Então, nós estamos aguardando até 15 de junho uma solução que nós demos para o consórcio acertar o financiamento de longo prazo junto ao BNDES. Então, esperamos que até o final do ano a gente possa retomar ou, eventualmente, se tivermos, é o que nós não queremos, rescindir o contrato para relicitar. É uma linha muito importante, a gente tem 15 estações em mais de 15 quilômetros de extensão, 633 mil usuários são esperados, nós vamos integrar a linha 1 lá na Liberdade, né? Depois passaremos pela Liberdade, Bela Vista, integrando ali no Mackenzie Higienópolis com a linha 4, depois passaremos em Perdizes, na Zona Oeste, haverá uma integração com a estação Água Branca, linha 7 e 8 da CPTM, chegando até a Vila Brasilândia. Então, essa é a laranja, a linha das universidades. A linha das universidades, são 8 universidades, FGV, PUC, Mackenzie, FAAP, FMU, Universidade de São Francisco, enfim, uma série de universidades, vai ser a linha dos palmeirenses, vai ter uma estação a 700 metros do Allianz Parque e outra a 1 quilômetro, é importante, além de atender os palmeirenses, uma arena que também promove shows na cidade. Então nós estamos trabalhando fortemente, ajudando no que é possível, fazendo reuniões do BNDES, com possíveis novos participantes, né, estrangeiros, que estão negociando com os consórcios. Nós esperamos ter uma solução ainda nesse mês para o problema. Secretário, vou até passar a palavra para o deputado João Caramês. Estou fazendo uma exposição que parece a prestação de contas do artigo 52A do secretário para a comissão, mas eu vou abrir para o presidente da comissão aqui e também coordenador da FETRAN, né, a Frente de Apoio ao Transporte Metro Ferroviário. Com a palavra, deputado. Antes de mais nada, cumprimentar o secretário, reconhecer aqui o grande trabalho que ele vem fazendo, apesar de todas as dificuldades que o Brasil vem passando, e São Paulo não é diferente. Mais uma vez cumprimentá-lo, Jorge, pela condução desse programa maravilhoso que a Alesp tem. Mas eu queria iniciar dizendo o seguinte, que até no metrô o Corinthians já saiu na frente do Palmeiras, né? Então isso para nós já é uma grande vantagem. Mas, secretário, quem ouviu o senhor agora falar, obviamente nós temos uma rede de metrô diferente de outros países. Nós temos uma malha, não é praticamente temos uma malha, parece uma teia de aranha, né, conforme o desenho que nós temos aqui do metrô. Então, por aí você já veja a dificuldade que tem se administrar e dar condições de mobilidade para todos esses 9 milhões de pessoas, praticamente, que se utilizam do nosso transporte público.
E quem ouve falar, a impressão que nós temos mais de 80 quilômetros de metrô. É comum nós ouvirmos críticas de que nós temos poucas linhas de metrô, poucos quilômetros de metrô. É comum a imprensa e a própria oposição dizer que o São Paulo não anda como deveria andar na condução, na velocidade que outros países andam, e eles acabam citando a cidade do México, né, como o grande exemplo de que tem o mesmo tempo de metrô de São Paulo, e lá tem 300 quilômetros de metrô e aqui nós temos 80. Eles não fazem a soma da integração CPTM e metrô, que dá 340. Mas mesmo assim, eu gostaria que o senhor explicasse, eu sei quais as razões que levam até a gente ter menos linha de metrô do que o México. Mas não, assim, eu gostaria que o senhor aproveitasse a oportunidade que nós estamos tendo hoje, que explicasse para os nossos telespectadores qual é a razão, qual a dificuldade que nós temos em executar uma linha de metrô. As dificuldades que nós encontramos durante toda a operação, durante toda a construção da linha do metrô. Bom, em primeiro lugar, como deputado, obrigado pela pergunta, como o senhor também enfatizou, nós temos uma linha de CPTM que nós trabalhamos muito fortemente nos últimos anos para dar qualidade de metrô ali na CPTM. Os trens que nós estamos colocando na CPTM agora são trens novos, compatíveis com o metrô, com os melhores trens do mundo. Então, as estações, nós já temos mais de 50 estações na CPTM, todas modernizadas, com acessibilidade, elevadores, condições melhores para o usuário. Então, tudo que nós trabalhamos é para ter qualidade de metrô nas linhas. Tanto é que os números de usuários mais que triplicou. Há 20 anos atrás, eram 800 mil usuários, hoje nós temos 3 milhões de usuários. E não esquecer que na linha 8, que eu sempre utilizei, morria uma pessoa por dia. Isso, então. Pela falta de segurança. Hoje nós temos uma PPP administrativa, todos os trens da linha 8 são de padrão de metrô, linhas novas, né? Então, acho que a primeira observação é essa. Segundo, eu acho que nós estamos fazendo hoje 60 quilômetros, essas 5 obras de metrô, mais 2 da CPTM, o trem para Cumbica, que nós vamos entregar ano que vem, são mais 3 estações, e o empreendimento de Varginha. Nós vamos levar mais 2 estações da linha 9 da CPTM. Então, tudo isso, mais 60 quilômetros. Vamos ficar com... Agora, é evidente que nós precisamos ter mais. No México, em primeiro lugar, eles não têm trilhos como nós temos, então nós procuramos adaptar a malha que já existia à qualidade de metrô. Segundo ponto, nós estamos aí batalhando junto ao PAC, a linha 9, que nós tivemos o processo muito atrasado por conta da burocracia, para pegar algum recurso de fonte perdida. Nós não temos recursos federais, nós praticamente colocamos ou recursos estaduais ou empréstimos. E vale dizer que, infelizmente, o momento do Brasil, nós não temos novos empréstimos. Nós estamos trabalhando para realocar os recursos que a gente tem para os investimentos. Nós aprovamos, os deputados ajudaram, ontem o ministro da Fazenda, neste início de junho, ele acertou para transferir da linha 5 para a linha 4, 210 milhões de dólares, para a gente poder terminar o pagamento da linha 4. Os senhores aprovaram BNDES, linha 6 para a linha 5. Então nós estamos procurando realocar esses financiamentos para dar cabo da conclusão dessas obras. A prioridade nossa nesse momento é entregar essas obras, mas é evidente que nós não só precisamos fazer novas linhas de metrô, por isso que nós acreditamos que a concessão PPP pode ser uma oportunidade mais rápida. A linha 5 do metrô, nós administramos 70 contratos. Se um dá errado, a rescisão administrativa nós temos que fazer demora muitas vezes um ano para você rescindir, retomar, contratar e retomar uma obra. Então, nós acreditamos que precisamos de um avanço na lei das licitações e, evidente, a questão não só de financiamentos, mas no Brasil o dinheiro é muito caro. Não é um problema só nosso, nem dos legisladores. Eu tive ontem, esse mês aqui, com os empresários italianos e espanhóis, eu perguntei para eles qual é o custo do dinheiro na Itália hoje. 2,7%. Aí outra empresa falou, a rolagem da dívida da minha empresa, que é alta, está a 1,7% ao ano. No Brasil agora a Selic está baixa, é 10,25%.
Mas não dá para tomar dinheiro lá na Europa? Quando investir em você... obra aqui, tem a dificuldade do câmbio, né? Então, você precisa fazer... Quando você vai fazer uma concessão, por exemplo, para 20, 30 anos, o preço acaba saindo caro. Por quê? Porque eles vão ter que tomar o dinheiro agora para investir, o consórcio privado, e vai receber em X anos. E esses anos, infelizmente, a taxa de juros é 10,25%. Então o dinheiro acaba saindo, o investimento acaba saindo caro. Então eu acredito que temos que ter melhoria na lei das licitações, partir para mais concessões de PPPs, que a gente possa ter a redução de custo do dinheiro, porque aí vai abater o preço que o governo tem que pagar por concessões e PPPs, e também ter mais recursos para investimento. A gente conseguir controlar melhor o custeio e ter mais recursos para investimento. Deputado Zico Prado, sua primeira intervenção. Primeiro eu quero cumprimentar o doutor Clodoaldo, que a gente já tem, ele já tem familiaridade aqui na casa, a gente conhece, mas eu queria começar aqui dizendo que nós não temos nada se é metrô ou se é CPTM. Para mim, o que interessa é a qualidade do transporte público. Você sabe, acompanhou, lá na Zona Leste, nós brigamos muito o metrô e até a cidade de Tiradentes. Fizemos uma luta até a Vila Prudente, chegou na Vila Prudente, queremos que o metrô chegasse até... Por quê? Porque o metrô é um dos transportes que hoje a população vê com melhor qualidade de transporte. E para nós na periferia sobrou o monotrilho, que eu ainda tenho muita dúvida do monotrilho. Falei com o secretário anterior, andamos visitando as estações. Eu acho que isso precisa comprovar. Mas, secretário, a promessa que se tinha é que esse metrô, que o monotrilho chegasse na cidade de Tiradentes em 2015. E nós estamos com 2 estações até hoje. Essa que é a questão. A população da Zona Leste de São Paulo todo tem crescido numa velocidade... É um país lá, 4 milhões de habitantes. Tem crescido numa velocidade de avião e nós estamos no transporte de tartaruga. Essa que é a questão. Se a gente não resolver isso, quando foi criado, quando a gente estava pedindo o metrô, era de alta capacidade, oferecendo a de média, que praticamente nós vamos pegar ela quando já está superada. Essa aqui, para mim, é a questão. Eu não estou aqui culpando o secretário, mas tem um problema de capacidade de atender às necessidades da população. Essa aqui, para mim, é a grande questão. E eu tenho acompanhado as aplicações por exemplo, da CPTM. A CPTM poderia ter condições de ter melhorado muito mais. Eu acho que você concorda com isso. Tem tido acidentes, tem tido problema, diminuiu muito, mas ainda continua. Então, o que eu espero é que, e nós precisamos conversar, porque você fala em 2017 pode chegar até São Mateus. Clodoaldo, eu duvido. Eu queria ter certeza, para falar para todo mundo, para 2 milhões que pega a Leste 1, como a gente chama, que chegaria. Mas eu olho lá no Iguatemi, na frente lá no Colonial, para o último pilar, com os ferros parados para lá. Como é que esse trem vai chegar até lá? Ele vai chegar, volta, eu não sei como é que vocês vão resolver isso. Porque eu gostaria de explicar para a população que eu moro há 48 anos ali. São Mateus, né, deputado? São Mateus. E que, com o secretário anterior, o Jurandir, ele estava colocou ali como estação Iguatemi. Ali é o Jardim Colonial. O Iguatemi está 5 quilômetros. Bom, o secretário pode responder, até porque o deputado Aldemar que está aqui pacientemente esperando a vez dele aqui, por favor. Então, em primeiro, muito boa pergunta, deputado Zico Prado. Em primeiro lugar, o monotrilho da linha 15, quer dizer, como outras obras, quando nós assumimos a secretaria, meu jeito de ser, meu jeito de gerir, nós estamos gerindo obra pública, nós estamos gerindo uma responsabilidade grande e, acima de tudo, não esconder os problemas. Então, eu
quando lá assumi, nós não escondemos nenhum problema. A linha 15, em primeiro lugar, depois do oratório, ele tinha um problema que eu tinha um córrego da Moca, que tem uma duela de 3x3. O peso das estações, o córrego não suportaria. Nós falamos isso, foi noticiado na imprensa, nos órgãos de imprensa, na TV, a empresa nos que jornais, liberou isso? nos jornais, só para eu concluir. E nós não escondemos isso. Nós resolvemos o problema, demoramos quase um ano é um problema sério, tivemos que desviar o córrego em 3 pontos. Nós concluímos os projetos executivos das estações. Hoje eu tenho mais de 2.000 pessoas trabalhando nas estações, nas 8 estações. Eu tenho um trabalho todo feito, todo mundo reclama do monotrilho, que vai ficar feio, mas o trecho inicial da Vila Prudente Oratório está muito qualificado, com ciclovia, com paisagismo. Temos prédios novos sendo construídos, já construídos em volta. Então todo esse trabalho começou, nós contratamos a ciclovia, o paisagismo, o projeto aprovado pela CET de São Paulo. Então até março de 2018 nós vamos ter até São Mateus. O Iguatemi, eu fiz a primeira visita que nós fizemos lá, eu vi que o pilar estava pronto. Falei, olha, até Iguatemi nós vamos fazer. Nós demos início aos estudos, estamos concluindo o projeto executivo e vamos licitar a estação Iguatemi, que vai ficar para depois, para 2020. Isso não é nenhum, eu não estou, como eu diria, dizendo que eu vou entregar o Iguatemi em 2018. Muito pelo contrário, nós vamos licitar nesse ano, começar as obras no ano que vem e 2 anos para concluir. Então, até o Iguatemi, nós vamos ter, sim, 11 estações. Eu convido as pessoas que não conhecem. É um modelo, ele está transportando 15.000 pessoas em 2 estações hoje. Os trens já estão todos lá, eu tenho todos os trens já aptos praticamente para rodar o trecho inteiro. O pátio está pronto. E já dialoga com a linha verde? Já dialoga com a linha verde. Do então, metrô e com a CPTM também, Tamanduá TI. É um bom modelo, funciona bem, não deu nenhum problema, está mais de ano operando, então nós acreditamos no modal. Eu só quero deixar claro, porque eu moro ali, todo mundo sabe que não é fácil. Tinha um problema entre a prefeitura e a secretaria e o governo do estado, que era para ser resolvido. O governo do estado, a prefeitura ia fazer a desapropriação ou vice-versa e o governo do estado ia fazer o trecho das pistas, das 4 pistas. Também não escondemos, saiu na imprensa fartamente, que nós vamos, a grande reclamação da população e o grande pedido do governador quando pediu-nos para assumir a pasta era entregar o que estava em obra. Então, com essa crise econômica, nós priorizamos aquilo que começou. Ou que estava mais perto da conclusão? Começou, olha, aqui nós temos 8 estações que já começaram e mais uma que o pilar vai instalado. Então, nós vamos concluir essas 9. Nós não dizemos que nós não vamos fazer até o cidade de Tiradentes. É evidente que a prefeitura tinha um projeto de fazer um corredor de ônibus paralelo ao monotrilho, mas era uma coisa que era muito forte. Nós tivemos reuniões com o secretário Gilmar Tato, 4 pistas de cada lado, mais a ultrapassagem. Nós íamos gastar em torno de 600 milhões de apropriações, a prefeitura disse que não tinha dinheiro. 3 estações ia custar mais de 1 bi, e mais 1,5 bi mais ou menos até a cidade de Tiradentes. Então, prioridade é o quê? Até o Iguatemi, que já está com o pilar feito. Lógico. Então, eu não quero dizer, olha, acho que até a cidade de Tiradentes... Ali não é o Iguatemi, até o Colonial. Então, até a estação Iguatemi. O senhor conhece melhor a Zona Leste que eu estive lá. Então, se você quiser, a segunda etapa vai ficar para uma próxima. E quanto à CPTM, os trens novos vão melhorar a operação. 70% dos problemas de operação que nós temos é trem. Então, porque o trem enrosca no pantógrafo, o trem quebra, eu tenho trens antigos que vão ser todos trocados. Então, já estão sendo, né, secretário? Já estão sendo. Vamos falar sobre isso também, mas eu quero passar a palavra nesse primeiro bloco, já avançado aí no nosso primeiro bloco, o deputado Aldemar, que pacientemente esperou esses 26 minutos. Com a palavra, deputado. Tudo bem, eu fico contente de novamente estar na banca aqui. Não é a primeira vez que nós estamos com o secretário Clodoaldo, né, que com muita propriedade fala sobre a matéria de transporte, principalmente o ferroviário, e participando aqui com os nossos 2 amigos da nossa comissão de transporte. Mas eu queria dizer o seguinte, um momento de saudosismo, nostalgia, que fica aqui inclusive expresso que eu não sou novo.
A década de 60, eu vinha para São Paulo, porque eu vim estudar em São Paulo, lá do interior, de Rio Claro, e eu vinha com um trem que tinha naquela época a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Segurança total, Pontualidade? conforto e uma pontualidade britânica. Se acertava o relógio pelo apito do trem na partida. Então, era realmente um transporte tranquilo. E eu devo dizer, secretário, que eu ainda espero viver o suficiente para retornar a andar de trem. Porque nós, lá do interior, tudo isso que vocês falaram aqui, os nossos colegas, sobre o serviço aqui de metrô, você sabe que nós temos muitos amigos lá que vêm de carro, deixam o carro no estacionamento e andam de metrô. Quer dizer que está muito bem assistido. Mas o que nós queremos é vir de trem de lá até a Água Branca, para depois pegar o metrô e ficar aqui. Então, a minha pergunta é o seguinte. Primeiro é o seguinte, eu quero a minha esperança. Você sabe que esse sentimento é uma coisa que não sai nunca, é um sentimento, né? Principalmente as saudades, ela fica realmente enraigada. Eu quero dizer que no 2007, no PPA de 2007, governador Serra, eu fiz uma indicação a 2.860, falando para um estudo de um transporte de passageiros que saísse de São Paulo, fosse em etapas até Campinas, de Campinas a Rio Claro, de Rio Claro a Araraquara, de Araraquara a São José do Rio Preto, em etapas. Mas eu só acredito, secretário, se realmente a iniciativa privada tiver nisso. Então, a única coisa que eu vi, fiquei muito satisfeito, que nesse último PPA do governo Alckmin, 2016, 2017, está ali o programa. Queria que o senhor falasse alguma coisa sobre esse programa que está no PPA, até onde ele avançou com respeito aos trens de passageiro entre cidades. Quer dizer que eu estou falando muito mais, eu sei que quem está nos assistindo lá do interior está ávido realmente para saber em que pé que está isso aí, esse programa entre as cidades, né, que deve começar em São Paulo e um dia chega até a Barranca do Rio Paraná, se Deus quiser. Deputado, eu quero dizer que também sou um saudosista porque eu tenho sangue ferroviário. Meu avô foi funcionário da antiga Sorocabana. Eu estudei na escola dos ferroviários em Sorocaba por 8 anos. Então, acho que eu tenho esse sangue e essa... Deputado Caramês também tem ferro nas veias, nós temos que trabalhar realmente para retomar a ferrovia. A ferrovia foi esquecida no Brasil como um todo. Nós temos uma linha de passageiros só, Vitória-Belo Horizonte, diária, não tem outro no Brasil. Então se estudou, o governo fez uma MIP, uma manifestação de interesse privada, em 2012, para que pudesse estudar interligações ferroviárias com as principais cidades da macrometrópole. A região de Campinas, a região de Sorocaba, a região da Baixada Santista e o Vale do Paraíba. E o prioritário para nós é que vai para a região de Campinas. Por quê? Porque primeiro que a demanda é maior, então é mais fácil de se viabilizar. Segundo que tem um aeroporto de Viracopos, que vai ser o maior aeroporto do Brasil. Então o trem vai ajudar o aeroporto e o aeroporto vai ajudar o trem. Se o passagem for uma barata de Viracopos, a pessoa pega o trem e está lá dentro, quer dizer, vai facilitar muito. E, em terceiro lugar, ele tem a necessidade da menor correção de trecho. O trecho, por exemplo, de Sorocaba, que é mais antigo, ele tem uma correção muito grande. Então, uma necessidade, porque nós temos que fazer um transporte compatível com o carro. Tem que demorar menos ou igual. Então, a ideia não é um trem-bala, é um trem de 160 km por hora. Demoraria de Campinas a São Paulo em menos de 1 hora. Teria 9 paradas. Como está o projeto? Nós teve uma briga muito grande com o governo federal, uma etapa vencida. Nós fizemos uma audiência com o presidente Michel Temer, junto com o deputado Vanderlei Bracchilli, o presidente da Sacrausa, o Cauê, e ele orientou aos seus técnicos que faça a cessão das áreas para o projeto. Então nós temos ali uma faixa de domínio que boa parte pertence ao governo federal. Então, se for feita essa cessão de áreas, vai ter praticamente a quantidade de desapropriações vai ser muito pequena. Isso viabiliza a ideia de fazer uma PPP, 5,4 bilhões de investimento,
2/3 viabiliza através de aporte privado e 1/3 com aporte público. Secretário, vamos falar mais do trem Intercidades no próximo bloco. Eu preciso fazer um intervalo agora. E lembrando que os deputados também vão ter muitas outras perguntas aqui referentes a esse trem Intercidades. Faltou até falar que os trilhos já estão até Campinas, né? A correção, né, do trecho e tudo mais. A gente volta com mais esse assunto no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão. O nosso tema hoje é o projeto de lei 354 de 2014, que institui a Semana Estadual Amácio Mazzaropi. Leonel, no final do bloco anterior você citou o filme O Corintiano, a gente vai ver um pouquinho desse filme agora. 1967, é isso, Virgílio? E recorde de bilheteria. Foi. Continua na audiência também, quando passa na televisão, é extraordinária, né? A frequência, a audiência, né? Tanto o corintiano, como os outros também, né? Não tem um que dizer, não, esse foi fracasso. Não tem. Bom, nesse filme o Mazzaropi é o seu Manuel, não é isso? E ele é um torcedor fanático do Corinthians, claro, daí o nome do filme, e ele faz tudo para torcer pelo time dele e, como se diz na gíria de hoje em dia, né, alopra os torcedores adversários e tal. E você trabalhou nesse filme como diretor de fotografia? Eu comecei a trabalhar com o Mazza em 70, no Betão Rockefeller, que era um filme elogiando o circo. Ele fez em memória do circo, né? Porque o Mazza foi um grande ator de circo, participou muito, né? E ele fez, o Betão Rockefeller foi embaixo do circo. Que dizem que é o filme que ele mais gostava. Era o filme todos. Era o Betão Rockefeller. Porque ele trabalhava também, o Mazza trabalhava assim, em cima dos grandes sucessos. Tinha uma novela, Beto Rockefeller, ele fez o Betão Rockefeller. Esse Jeca contra o Capeta, Jeca Macumbeiro, eu não sei dos dois, foi em cima do Exorcista, que foi um grande sucesso. Esse filme, Cangaceiro, naturalmente, o Lamparina, tinha o Lampião, foi feito o Lampião, ele fez o Lamparina. Tinha o outro... não, esse é outro grupo. Bom, se o Mazzaropi tivesse vivo hoje, como pessoa, né? Ele estaria fazendo o Jeca e o WhatsApp e a internet. Ele aproveitava os momentos, né, Virgílio? Ele aproveitava, né? Era uma crônica do dia a dia. Do dia a dia. Os filmes do Bang Bang, tinha os espaguete italiano, ele fez o Grande Xerife. Foi onde eu comecei efetivamente, fui contratado, e dali para frente fiz todos os outros filmes com ele. Ele aproveitava a onda, né? Ô Virgílio, por diversas vezes aqui, você se referiu ao Mazzaropi como Mazza. É uma forma hoje de você chamá-lo com carinho, ou ele era conhecido como Mazza, todos o tratavam dessa maneira? Lá no estúdio, era Mazza. Mazzaropi para as pessoas de fora e tal, mas lá, o Mazza, inclusive o contato direto, o Mazza, a marcação que a gente fazia e tal, é Mazza, não fica Mazzaropi, ou Amácio Mazzaropi, quer dizer, o negócio é Mazza mesmo. E eu continuo falando assim, muita vontade, né? Porque a gente, era o que a gente se referia a ele, Mazza. Ele enfrentou, ou ele peitou, né? Muita gente que dizia que ele tinha que mudar de nome, ele tinha que usar um nome artístico que não fosse Mazzaropi. E ele falou, não, vai ser o cara simples do dia a dia com esse nome, vai virar, e virou. É verdade. Não é isso? Dando certo. Agora, eu queria falar o seguinte, o Virgílio seria o diretor do 33º filme do Mazzaropi, que não aconteceu, que chamaria-se... Maria Tomba Maria Tomba Homem. É a nossa grande pesquisa, uma das grandes pesquisas no Mazzaropi, é saber onde está parte dos originais do Maria Tomba Homem, né? Porque o Virgílio
chegou a ser chamado pelo Mazzaropi. Mazzaropi fez uma proposta para ele dirigir o filme, dirigir mesmo, totalmente, porque a maioria dos filmes da direção geral era do Pio Zammunia, né? Pio e o Mazza, Glauco, né? Glauco mas Nicolas, enfim, mas aí esse seria o filme que o Vigílio iria estrear dirigir. como diretor no Mazza, né? Mas infelizmente não deu tempo. Segundo o Vigílio Roveda, ele chegou a ver a máquina batendo lá o... Sim, ele... Então deve estar em algum lugar. É um episódio assim, simples. Nós que ele me chamou e conversamos. Olha, eu pago mesmo que eu estou pagando para o Pio, você pode dirigir, você topa dirigir o... topo, lógico, pô. Então tá ok, daqui 15 dias você aparece lá no escritório, lá no Paissandu, pega com o Gentil, que ele está datilografando, já mandei os originais para lá, ele está datilografando, passa lá, pega o roteiro e começa a estudar o roteiro. Ok, passei 15 dias, passei lá, estava muriçado, estava uma situação, um clima pesado e tal, o Pérez não quis nem conversar, perguntei do Gentil, ele, não, tá aí, tá lá no hospital, e sabe, aquela hora que foi para o hospital e não voltou mais. Então, aí a coisa toda desandou, ninguém mais soube de nada. Ô, Leonel, você destacou que o Mazzaropi, ele não pedia dinheiro, não pedia empréstimo público, financiamento, nada. Não, Quem nenhum é que filme. bancava? Era a própria bilheteria alimentava a próxima produção? A própria bilheteria. Você imagina um filme que levou um filme levar 16 milhões de espectadores. Realmente dava dinheiro. Então o Mazzaropi, há uma confusão. As pessoas falam assim, como era o Mazzaropi fora das telonas? Era um homem muito fino, se vestia muito bem, elegante, comia bem, tinha bons carros da época, né? Os carros top. E o pessoal fala, o Mazzaropi era econômico? Era uma pessoa, porque ele era solteiro, morava com a mãe, tinha só 2 filhos de criação. Então, ia pouco na noite, não era um homem social, não ficava saindo em festas, você não tem registro do Mazzaropi comemorando, nada disso. Então ele tinha uma vida, então gastava pouco também, e essa é a grande ideia, né? Geralmente, as pessoas se destacam numa ou noutra situação, elas são boas numa determinada situação. O Mazzaropi fez inúmeros personagens simples do dia a dia, o caipira, e se destacou também como empresário da área do entretenimento, que é o que alavancava toda essa bilheteria que alimentava a próxima produção ou as próximas produções. O que é que explica isso? É fenômeno em várias situações. Ele, por exemplo, ele percebeu, depois que ele foi empregado de produtoras, que ele já era um nome muito conhecido e que ele poderia ele mesmo empreender ele se empresariar. Então aí o Mazzaropi monta a cidade cenográfica lá em Taubaté, monta um hotel, até para facilitar que os atores fiquem lá hospedados. Então ele monta uma estrutura, né? Vai montando, porque ele já era um nome consagrado, não teria mais sentido ficar trabalhando, ganhando um salário para alguém, de alguém, né? Então ele acaba montando toda essa estrutura que ele fez em Taubaté, né, Virgílio? Mas eu sempre falo, ele conseguiu conciliar dois pontos muito divergentes. Dos meus 50 anos de vida fazendo cinema, 52 já, eu não encontrei nenhum cidadão que fosse artista e empresário ao mesmo tempo. Aliás, encontrei o Mazza. Só. Eu já fiz um rastreamento e não encontrei fulano, Bertrano. O Massaíne foi bem sucedido, mas era só produtor. O outro era só diretor. E, enfim, cada macaco no seu galho. E o Mazza conseguiu estar nos 2 galhos. Como empresário, um gênio. Ele era o Jeca só na frente da câmera. Fora da câmera, eu era um empresário mão de ferro, não brincava em serviço, não. Esse negócio de, tanto tratando conosco, lógico que ele tratava com uma dignidade assim, acima de qualquer suspeito. Porém, com relação ao exibidor, as casas, eu vi, porque eu acompanhei alguns lançamentos e via, né, a maneira como... E fui junto com o Mazza uma ocasião lá no escritório da Serrador, eu estava com ele,
E a maneira como ele tratava. Era jogo duro, não tinha esse negócio de, mais ou menos, faz um favor, não, teve uma situação, quando, eu não presenciei esse caso, mas o próprio Florentino, uma ocasião, falou, o Maza, quando ele imigrou do cinema preto e branco para o colorido, ele já cobrou um percentual a mais do normal, que era 50-50, meio, né, da bilheteria, ele já quis mais 10%, porque o filme era colorido. Então, ele puxava a brasa pro assado dele mesmo, não tinha esse negócio não de... O que ele queria de você enquanto diretor de fotografia? Quais eram as ordens, as determinações? O que ele gostava? Olha, ele não dava muita ordem, não. Porque, sabe que a gente trabalhando, a gente já pega o jeitão, cada coisa. Pegar o texto que ele escrevia, às vezes, à mão, assim e tal, depois o assistente de direção datilografava e tal, e a gente tomava conhecimento, né? Então, só ele pedia, não mandava. E às vezes sugeria também, lógico. Vamos fazer ensaio, vamos. Quer dizer, fazer ensaio com o restante do elenco, né? Ele não gostava de fazer ensaio. Não gostava e disse, não faz. Porque a comédia não pode ser feito ensaio, porque as coisas, o máximo que ele pedia pra gente o limite de campo que eu vou atuar. É daqui a aqui, do quadro tal, é isso aqui, enquadração é esse, ok. E aí ele fazia. E se tivesse que repetir por qualquer razão técnica ou um outro ator que tivesse, porque é tudo som direto, era som direto, eram poucos que faziam som direto na época, com topo de linha de equipamento. Ele tinha que fazer de novo, então ele disse, tudo bem, vamos fazer de novo. Só que ele fazia outra coisa. Já era outra piada, ele dava um outro jeito, né? E a gente sabia. O Maza vai entrar em cena, vai. Carrega a câmera, a Mitchell, que era com um chassi de 300 metros, 1000 pés, né? Abarrotava o chassi de filme, porque a gente não sabia onde ia começar, mas não sabia onde ia parar a ação do Maza, né? E tinha que ficar muito esperto, né? E mesmo assim, quando ele não sentia que não, ele mesmo sentia, eu não senti legal o que eu fiz e tal. Vamos fazer de novo? Mas não porque ele era o dono, porque o poderoso, né, de todo aquele aparato, ele mandava assim, faz isso, faz assim, não, olha, eu acho que isso aqui, vamos ver se a gente acha um jeito melhor, vamos tal, e assim por diante. E tinha maior paciência esperar, quando às vezes sequências, filmagem complicada, de movimento, traveling e grua e tal, movimentação toda, tinha que... Ele sentava lá, ficava maneiro, nunca chegava, como é que é, vamos filmar, né? Não, nada disso. Às vezes o diretor de produção que ficava agitando, mas ele não. Leonel, nas suas pesquisas para levantar a história do Mazzaropi, você nota que ele dava poucas entrevistas, ele participava pouco de programas de televisão. Ele não gostava muito dessas aparições, para falar dele? Ele não gostava porque já era um nome consagrado. O público que ele atingia já estava nos cinemas, estava esperando o próximo filme. Só abrindo um parênteses, a gente levantou um dado que quando o Mazzaropi começava o filme, as pessoas ficavam comendo amendoim, pipoca na poltrona. Só que começava o filme e ele não aparecia ainda, aparecia um ator, uma atriz. Quando ele aparecia, as pessoas paravam de comer. O cinema inteiro ficava em silêncio para ver o Mazzaropi. É um negócio fenomenal. Então ele já tinha um público. O Mazzaropi, ele teve na TV mesmo, num programa de televisão, uma única vez. Foi no programa Hebe Camargo, na Rede Bandeirantes, em 1980, em setembro de 80. E o programa dá um estouro de audiência. A Bandeirantes tem picos de audiência jamais vistos com essa entrevista do Mazzaropi, mas porque ele era muito amigo pessoal da Hebe. E ele foi nesse programa, inclusive, para ajudar o programa a ser renovado, porque era uma produção independente na época da Hebe.
Então, ele só teve num programa de televisão mesmo, com público, uma vez, que foi na Hebe. E depois deu mais 2 entrevistas, uma para a TV Cultura, chegando, e outra para a Marília Gabriela, da TV Globo. Ela vai lá e faz uma série de história na internet. Então, na verdade, eu acho que são 3 ou 4 aparições de Mazzaropi em toda a carreira em programas de televisão. Ele teve o seu próprio programa na década de 50, chamado Rancho Alegre, com João Restife e Geni Prado, mas era um programa de comédia, né? Agora, programa de terceiros, ele nunca foi no programa Silvio Santos, era amigo do Silvio Santos. O Silvio Santos chegou quando o Silvio Santos começou a carreira, o Mazzaropi já era um astro. Inclusive, ajudou a consolidar a carreira do Silvio Santos, está na internet. Mas depois ele nunca mais teve nenhum programa. E você, Leonel, você comanda uma TV na internet. TV Mazzaropi. tvmazzaropi.com.br. O que é esse projeto? Você apresenta lá um programa no Rancho do Mazzaropi? Rancho do Mazzaropi. É o mesmo nome, o mesmo nome não, ele fazia o Rancho Alegre. No Rancho Alegre. E o que aconteceu, Mauro, é o seguinte: eu penso que a internet é o grande salvador da comunicação no Brasil, né? Eu acho que as emissoras grandes, elas foram muito maldosas com os novos talentos e até com os talentos. Então a internet é um viés importante. Então muita gente queria, primeiro, saber mais de Mazzaropi. Segundo, se apresentar. Tem muitos talentos no Brasil, caipira, raiz. Então eu falei, olha, eu vou criar uma TV online, tvmazzaropi.com.br, para que eu possa dar vazão a esse... Porque o Mazzaropi é o maior exemplo do caipirismo brasileiro, né? Acho que são 2 pessoas, ele e a Inesita Barroso, que são os que lutaram até o fim para que a cultura raiz, popular, própria do Brasil, se vingasse. Então a TV Mazzaropi, ela visa dar oportunidade para se manter essa tradição caipira, né? O Mazza, falando de raiz, e Inesita Barroso, Mazza foram discípulos de Cornélio Pires. Cornélio Pires que foi o mestre, que depois foi mestre do Genésio Arruda, e que o Genésio Arruda foi mestre do Mazza, da Inesita Barroso. Então, Cornélio Pires é um cidadão natural aqui de Tietê, no interior de São Paulo, e ele foi o primeiro empresário a empresariar o caipira e gravar o primeiro disco caipira. Foi gravado e bancado pelo Cornélio Pires. E o Mazza conversava, falava, olha, o meu guru foi Cornélio Pires. Falo que é o Monteiro Lobato, com Jeca Tatu e tal. Isso foi uma adaptação aí da Veracruz. Mas eu me pautei pela criação de Cornélio Pires, e lá na década que foi 1920 e pouco, 30. E trouxe, já tinha direto, inclusive ele trabalhou com o Mazza, o Genésio Arruda e o irmão dele, que eu não lembro agora o nome dele. Então ele veio trazendo até o ponto. Agora está um vazio. O Mazza foi embora e está um vazio nesse setor. Já foi pensado alguns outros e tal. Eu até ajudei a fazer um outro filme aí do gênero e tal, mas também não virou. Não adianta. Sabe? Aí no cinema a gente fala, inventa outro. Esse já deu, é esse caminho. Não ficam querendo imitar Mazzaropi, ou como aconteceu, imitar Zé do Caixão, ou imitar o Grande Otelo. Deixa, inventa outra, porque essa já foi, já deu certo assim. O Mazza foi o que está aí patenteado e com uma reciclagem, tem uma reciclagem muito grande com a televisão. Que hoje os filmes são mais vistos hoje do que na época das bilheterias, que todos os milhões hoje vai para o ar um filme, quantos, eu nem tenho ideia mas é uma coisa assim gigantesca, né, de espectadores. Ele está sendo mais visto e mais cultuado hoje do que na época, né? Virgílio e Leonel, o que a gente pode ainda falar do corintiano? A gente já
entrou nele um pouquinho, além Não, de... você não pode ficar insistindo em corintianos, senão os palmeirenses vão brigar comigo. Então já vou brigar. Os palmeirenses vão ficar mais de corintiano, né? Quais são as curiosidades? Ele era corintiano. Ah, é roxo, Ah. roxo. Aquele burrinho que aparece no filme, que é preto e branco, as pessoas pensam que foi pintado, né? Vamos dar uma espiadinha no filme enquanto você fala. Mas o burrinho, ele era preto e branco mesmo. Mesmo, né? Foi uma dificuldade para achar um jegue, né? Como é que era? É um burro. Era um burrinho, né? E aí, exatamente para poder ficar, né, parecido com o que o Mazzaropi queria, né? Então, é muito bacana. Nós também temos um trabalho para tornar o bairro Maria Zélia um bairro mais atrativo, baseado... aí a gente pode ver ele atendendo na barbearia, né? E quem era corintiano não pagava. Agora, quem era palmeirense... É isso, né? Aí Agora, falando em corintiano, há um tempo atrás eu estive lá no Mazza, lá no Instituto Mazzaropi, e que eu sou colaborador, já colaborei com muitas peças, material fotográfico e tal, para o acervo lá do Instituto. E o Ramon Neto, João Ramon Neto, que é o dono do hotel, o herdeiro, né? Ele e a Carmen, que são os herdeiros, né? Eles vamos fazer reeditar, vamos fazer novamente o corintiano. E o próprio Ramon deu o banco, bom, vamos fazer e tal. Eu fiquei meio assim, refazer o resultado refazer filmes que já foram feitos, parece que não tem dado muito certo. E sem o Mazzaropi que é o pior, né? E sem ele, fica meio complicado. Porque eu fiquei assim porque aconteceu com o Menino da Porteira. O Menino da Porteira com o Sérgio Reis, eu dirigi a produção, quando refizeram, não deu nada, virou água de batata. Não aconteceu nada. E eu disse, Ramon, não sei se vai dar certo. Sem o Mazza, refazer o corintiano. Um remake, né? Remake, né? Eu voto visceralmente contra qualquer remake de Mazzaropi. Tá? Voto e ajo contra ainda na imprensa se alguém tentar fazer um remake, porque o que está feito, é um astro que não precisa de retoques e nada disso. Eu ia te fazer essa pergunta, Leonel, mas acho que agora você quebrou as minhas pernas. Leu... Aliás, não antes... quebrei, não. Você leu meu pensamento. Você viu que eu fui ficando, né, mais nervoso, porque é uma ideia que realmente, com todo respeito ao museu, não tem pé nem cabeça. Porque você fazer um remake cujo o personagem principal é o Mazzaropi, você vai criar outro de onde? Não tem como. Então isso acho que foi até uma brincadeira, porque às vezes, né, no final do dia as pessoas brincam. Eu quero só aqui agradecer ao Museu Mazzaropi em Taubaté pelas imagens cedidas do filme corintiano que nós exibimos agora. E as nossas homenagens, eu volto a dizer, sempre, apesar de eles terem comprado o hotel, a fazenda, eles acabaram mantendo todo o acervo que lá dentro estava, câmeras, figurino. Hoje o Museu Mazzaropi é digno de ser visitado, o hotel, porque ele tem um acervo de mais de 6.000 itens do Mazzaropi, viu? A gente precisa concluir, mas você falou que você não ia deixar um remake, você falou que você ia para cima, mas eu vou te fazer essa pergunta, quem é que, qual é o ator que poderia fazer, se tivesse que ter um remake, você não aprovaria, qual o ator brasileiro hoje que poderia fazer o papel de Mazzaropi? Nenhum. A TV Globo fez a novela Eta Mundo Bom, aliás, maravilhosa, do Valcir Carrasco, e baseado no Candinho, que é o filme do Mazzaropi, personagem do Mazzaropi. E o ator que fez, não me recordo o nome agora, foi muito bem, mas ele mesmo disse, eu não me sentia confortável, porque quando eu olhava o Mazzaropi, eu falava, puxa, embora, né, não era um remake, mas o Valcir Carrasco assistiu todos os filmes do Mazzaropi. Então vamos mudar a pergunta, não o ator que poderia fazer o papel de Mazzaropi, mas qual é o ator hoje em dia que se parece com o Mazzaropi? Eu não conheço. Não existe um novo Mazzaropi? Não, eu não conheço. Não existe, Virgílio? Tem um cidadão que aparece na televisão
quando vejo, faz lembrar um pouco o Ratinho. Aquelas caras dele faz lembrar um pouquinho o Maza. O sonho do Ratinho era ser Mazzaropi. Fica uns 700 mil quilômetros de distância, mas você tem direito de sonhar à vontade. Né? Mas ele faz lembrar um pouco, né? Tá bom, o tempo do programa já se esgotou, Virgílio. 1 minuto, 30 segundos para a sua conclusão sobre o nosso tema, o projeto de lei que institui a Semana Estadual Amácio Mazzaropi. Eu espero que isso seja aprovado, que se concretize e que a coisa se torne realidade e que nós possamos dar, todos os anos, produzir esse evento, né, que é relembrar e, enfim, dar toda a ênfase que o Mazzaropi merece. Sua conclusão, Leonel, sobre o nosso tema, a Semana Estadual Amácio Mazzaropi. Mauro, eu apelo aqui a todos os parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo, em especial o presidente Cauê Macris, para que coloque na ordem do dia a PL 354, que já passou por todas as comissões e aguarda ir a plenário. Eu falei até com o governador, para que quando for a sanção, nós possamos fazer uma festa no Palácio dos Bandeirantes. Para mim isso é muito importante. Eu fico até um pouco, não diria chateado, porque é uma causa muito nobre, mas ter que explicar que um ícone da cultura brasileira está aguardando a gente sabe dos trâmites que são necessários, mas já foram todos vencidos. Todos vencidos. Passou por todas as comissões, já está na ordem do dia. E o maior presente que eu poderia receber esse ano ou ano que vem é ter a Semana Estadual Amácio Mazzaropi como projeto de lei e como lei aprovada e sancionada pelo governador Geraldo Alckmin. E olha, o projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa e sancionado pelo Executivo e nessa festa lá no Palácio dos Bandeirantes, pode me convidar que eu irei. Não, você está convidado e eu acho, agora, minhas homenagens também à Assembleia Legislativa, que sempre abre as portas para que eu realize a Semana Mazzaropi, em especial a deputada Célia Leão, que esse ano ajuda, de alguma forma, que a Semana Mazzaropi aconteça. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Leonel Aguiar, muito obrigado, Virgílio Roveda. Hoje nós falamos aqui neste programa em discussão sobre o projeto de lei 354 de 2014, que institui a Semana Estadual Amácio Mazzaropi. Essa é uma matéria do ex-deputado Gilson de Souza, do Democratas, que hoje é prefeito de Franca. Muito obrigado a você que nos acompanhou neste programa. Fale-me a respeito na rede social, no endereço que aparece aí na sua tela. Tchau, até o próximo tema.